No programa anterior, nós aprendemos que a palavra Seol, ela não tem nada a ver com o inferno, pois trata-se de uma tradução equivocada, quando verteram a palavra hebraica Sheol para o grego Hades, traduzindo-a como inferno. Ficou bem claro que Seol significa sepultura, morada dos mortos, lugar onde todos iremos quando morrer. Hoje iremos falar sobre as palavras gregas Hades e Gena, ambas traduzidas como inferno. Afinal de contas, qual o significado dessas palavras? Qual delas realmente se refere à condenação eterna e à separação com Deus? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fiquem conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pastor Adilson e quero te convidar a deixar aquele like abençoado e a se inscrever no nosso canal. Muito bem, quando a palavra hebraica Sheol foi vertida para o grego Hades, isso gerou muita confusão e pânico em um monte de leitores da Bíblia, pois foi traduzida como inferno, dando a impressão tratar-se de tormento eterno, lugar de castigo e sofrimento, o que não é verdade. Tanto Seol quanto Hades significam sepultura, habitação dos mortos. É um lugar entre a morte e a ressurreição. Somente em alguns versículos bíblicos, a palavra inferno foi traduzida corretamente do grego Gena, que significa o verdadeiro lugar de punição. Esse termo remete ao Vale de Inom, onde antigamente foi o lugar onde se ofereciam sacrifícios humanos a deuses pagãos. Mas, em tempos bíblicos, já havia se tornado o depósito de lixo à beira da cidade, um monturo à beira de Jerusalém. O mau cheiro e a fumaça e o fogo eram um lembrete constante para os moradores de que ali aconteciam coisas terríveis. Por causa desse santuário ritualístico, onde aconteciam os sacrifícios humanos, Jeremias amaldiçoou o lugar e predisse que se tornaria um lugar de morte e de corrupção. Acompanhe comigo Jeremias 7,32, que diz assim: Portanto, eis que vem os dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem Vale de Inom, mas o Vale da Matança, pois enterrarão em Tofete por não haver mais outro lugar. E os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os enxotará. Esse vale é mencionado em Isaías 66:24, como local em que os cadáveres dos rebeldes contra Deus deveriam queimar. No Vale de Inom existia muito enxofre, por isso os cadáveres eram jogados ali e queimados. Isso explica o termo onde o fogo não se apaga, chamas eternas. Portanto, Gena é um lugar onde os inimigos são destruídos de corpo e alma, o que reflete a ideia de aniquilação. Gena refere-se ao Vale de Inom, fora das muralhas de Jerusalém. Nesse lugar, eram lançados os cadáveres de pessoas consideradas indignas do Senhor. O enxofre era usado para manter o fogo aceso e queimar os cadáveres. Jesus usou este vale como símbolo de destruição eterna. Muitos associam o Gena com o lago de fogo lá em Apocalipse 20:14. O inferno é tão real quanto o céu. A Bíblia ensina claramente e explicitamente que o inferno é um lugar real para o qual os ímpios são enviados após a morte. Pois, de acordo com Romanos 3:23, todos pecamos contra Deus. Em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte, visto que todo o nosso pecado é, em última instância, contra Deus. E já que Deus é um ser infinito e eterno, a punição pelo pecado, ou seja, a morte, também deve ser infinita e eterna. O inferno é esta morte infinita e eterna, que ganhamos por causa do nosso pecado. De acordo com Mateus 25:41, o castigo dos ímpios, mortos no inferno, é descrito em toda a Escritura como fogo eterno. Mateus 3:12 diz assim: o fogo que nunca se apagará. Em Daniel 12:2 diz que é um lugar de vergonha e desprezo eterno. Em Lucas 16:24 diz que é um lugar de tormentas e chamas.
Portanto, a verdadeira definição de inferno provém somente da palavra Gena, que só é encontrada em 12 versículos do Novo Testamento e em alguns versículos do Antigo Testamento, relativos ao Vale de Inom. Muitas pessoas acreditam que o céu é real, mas duvidam da existência do inferno, por causa desses erros de tradução. Algumas pessoas dizem se tratar de erros propositais, com o intuito de colocar medo nas pessoas. Mas para que você entenda por que o Vale de Inom é designado como Gena no Novo Testamento, é preciso conhecer o que aconteceu nesse vale. De acordo com o Antigo Testamento, lá no Vale de Inom ficava um lugar conhecido como Tofete, que significa lugar de chama. Ali era praticado sacrifícios humanos. Alguns pais idólatras queimavam seus próprios filhos, é isso mesmo, em culto às divindades pagãs, como Moloque. Por tudo isso, o Vale de Inom tornou-se um lugar abominável perante o Senhor. Quando Isaías 66:24 diz: porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Ele se referia a Tofete, no Vale de Inom, onde usavam enxofre para manter o fogo aceso e queimar os cadáveres. Por isso, Jesus empregou a imagem do Gena para falar de forma bem clara a respeito dos horrores que aguardam aqueles que se opõem a Deus e desprezam a sua obra redentora. Amém? Se você chegou até aqui, escreva um comentário a respeito do que você conhecia sobre esse assunto, se mudou alguma coisa, se era isso realmente. Não se esqueça de deixar aquele seu joinha, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.